eu já calculei esses novos pesos aqui, da camada de saída. Agora eu vou calcular. O processo é exatamente o mesmo, tá, gente? É simples, matematicamente são cálculos simples, mas eles são muitos cálculos. Muitos cálculos. Certo? Então, todos os deltas aqui, ó, lembra que nós calculamos esses deltas aqui antes? Que é o delta, né, de cada um desses aqui. Já calculamos a camada do valor de delta de cada um desses valores aí. Arredondamento aqui, esse 0 menos 0, 0, 0, arredondamento, porque é uma valor muito baixinho. Tá? Calculo esses valores aí. Tem originalmente esses pesos aqui, esses 6 pesos, certo? Com os seus respectivos deltas já calculados. Então, tenho a entrada vezes delta, né? Entrada 0 vezes o delta. Já tenho aqui os valores das entradas aqui. Entrada vezes delta são esses valores aqui, que a gente já calculou antes, nos exemplos anteriores. E agora multiplico, né? Peso anterior vezes o momento, mais o delta, vezes o delta, entrada vezes o delta, vezes o aprendizagem. Então, é peso vezes momento, mais entrada vezes delta, que é esse aqui, vezes a taxa de aprendizagem. Então, o novo peso é menos, deu o mesmo valor, né? Claro, sim, porque somou 0, né? Neste caso aqui deu o mesmo valor. No outro caso, no outro peso, 358, continua com 358, porque a entrada é 00, né? A nova entrada, menos 743, então esse valor aqui, ó, que era 740, passa a ser 0743. O que era 358 aqui, passa a ser 358, e o que era 424 aqui, cadê? Aqui, que era 424, também passa a ser esse peso, agora vou atualizar esse e esses 6 pesos respectivamente. 6 pesos atualizados. 6 pesos atualizados. Chego na nova configuração da rede, com os novos pesos. Rodo toda a rede de novo. Eu já atualizei os pesos da entrada para a camada oculta, da saída para a camada oculta, então eu atualizei todos os pesos, né, começando daqui para cá, atualizei todos os pesos, rodo, antes do BIAS, rodo toda a rede neural, calculo os novos erros, com o novo erro eu calculo a derivada, eu calculo o delta, eu calculo o erro, calculo o novo peso com o erro, com o delta, com a derivada, tudo, calculo, e vejo o resultado final, e assim sucessivamente. Então, cada época, ele faz isso, cada época, cada vez que eu vou executar, ele vai até o final, o erro é alto, roda mais uma vez, roda mais uma vez, roda mais uma vez, roda mais uma vez, e assim sucessivamente até chegar no número de épocas que eu especifiquei ou no erro mínimo. Então, tem um outro conceito que é muito importante, que é o conceito de bias. Para que serve o conceito de bias? Eu simplesmente coloco uma nova entrada ligada a cada um dos neurônios. Todos os neurônios, para cada camada que eu tiver na minha rede neural, eu adiciono uma nova entrada com o valor 1. Mas para que isso? Para que eu vou colocar uma nova entrada? Para cada uma das camadas tem uma nova entrada, né? Então, se eu coloquei aqui uma nova entrada, vai ter que estar, como é uma rede altamente conectada, eu vou ter que ligar todos os neurônios, aquela nova entrada. Então, aqui, ó, também uma nova entrada. E essa entrada sempre vai ter valor 1. E o peso começa com pesos aleatórios, ou depois ele também vai fazer todo aquele esquema de
a backpropagation, lá calcula a derivada, o momento, erro da entrada sempre com o valor 1. Tem muitos estudos, né? Então, a vantagem para que o bias, né? Então, o bias é para quê? Ele vai dar, a rede vai gerar um resultado diferente de zero, mesmo que todas as entradas sejam zero. Essa aqui, para isso que serve o bias. Então, tem uma função, né? Certo? Então, bom, então, cálculo do erro. Existe N formas de calcular o erro. O erro que a gente calculou até então nos exemplos é um erro simples, é o erro mais fácil, mas não é utilizado. Tá? Isso foi só para fins didáticos. Não é o erro que a gente usa numa rede neural para apurar a acurácia dessa rede, certo? A gente usa normalmente um desses erros, o mean square erro ou o root mean square erro. Então, o mean square erro, né? Então é a média dos erros ao quadrados, e root square erro é a raiz quadrada dos erros ao quadrado. É isso mesmo. Então, mean square erro é o erro, como a gente calculou, ao quadrado somatório do número de erros dividido pelo número de erros. Né? Então, aqui o resultado é 1, menos o resultado esperado, 1 ao quadrado, somo com o 2, somo com o 3, somo com o 4 e divido pelo número de ocorrências. Né? Então, esse é o erro, mean square erro. Então, por exemplo, aqui, eu tenho então, o resultado, o y, que é o resultado esperado, estou calculando o erro normal que a gente fez antes, né? O resultado menos o calculado, o resultado esperado menos o calculado, ao quadrado. Por que ao quadrado? A vantagem ao quadrado é que ele elimina os negativos. Né? Então, tenho todos os erros ao quadrado, igual como nós tínhamos calculado aqui, mas ao quadrado. E agora faço a média, né? Somo esses 4 e divido por 4. A soma vai dar isso. E o mean square erro, no caso, é 0,252. A média de antes deu 400 e alguma coisa, né? Então agora pode ver que o erro é menor. Então esse é o mean square erro. Outra forma é root mean square erro, que é exatamente a mesma forma, só que eu extraio a raiz. Então o root mean square erro aqui é a raiz quadrada desse 0,252 aqui, que é 0,501. Raiz quadrada de 0,252 e 0,501. Tá? Então a gente vai utilizar sempre um desses erros como função de custo, como loss function que a gente chama, certo? Então, média da diferença entre o esperado e o que foi previsto pela rede, ok? Esse é o algoritmo. Erros maiores contam mais que erros menores, então, onde tiver um erro maior, com número elevado ao quadrado, obviamente ele vai ter um peso muito grande, né? Então, os erros maiores têm um peso maior do que erros menores. Isso é proposital. Bom, a ideia, então, Deep Learning, né, que é o que é aprendizagem profunda, surgiu na década de 90, a partir dos algoritmos para treinar redes neurais a partir de 2006, com Deep Learning. Isso aqui, Deep Learning, a gente chama de Deep Learning, ou aprendizagem profunda, quando a gente tem mais de uma camada oculta. Então, aqui nós temos 4 camadas ocultas. Então, isso aqui, essa rede neural aqui é uma Deep Learning. Isso é o que transforma as redes em poderosas. Então, eu tenho
5 entradas aqui e tem 4 classes de saída aqui. Uma rede multiclasse. Isso aqui são outros detalhezinhos. E onde a gente vai seguir, então a gente vai ver, tá? A partir da aula que vem, a gente vai trabalhar com Deep Learning. A partir da aula que vem, a gente vai trabalhar com Deep Learning. Primeiro uma rede normal, só Deep Learning. Depois nós vamos trabalhar com redes convolucionais e com redes recorrentes. E para isso, nós vamos usar o TensorFlow. O Keras, hoje em dia, já está dentro do TensorFlow. Keras, que é as redes, né, a rede mesmo, os algoritmos de rede, são do Keras. TensorFlow é tratamento de tensores, né? Então, tensores são matrizes, né? Então, na realidade, o TensorFlow é da Google, tá? É código livre, tá? É software livre, ele é da Google. É hoje, provavelmente, a melhor framework e biblioteca de redes neurais que tem, né? Pelo menos que é a mais utilizada atualmente. Está na versão 2.3, e da versão 1 para a versão 2 teve muitas mudanças, e ele ficou muito mais fácil de usar na versão 2 em diante. E incorporou o Keras, né? Então, antes eu tive que trabalhar separado, agora ele é direto, o Keras já está dentro do TensorFlow. Como é que a gente calcula quantas camadas ocultas a gente vai ter? Normalmente, qual é a quantidade de neurônios da camada ocultas? Isso aqui não é regra, tá? Isso aqui foi muito utilizado, mas não é regra. Se vocês tiverem dúvida quantos neurônios vão ter na camada oculta, ok. Neurônios de entrada mais 1 dividido por 2. Então, aqui eu tenho 2 neurônios de entrada, mais 1 neurônio, mais 1, né? Dá 3, dividido por 2 dá 1.5. 1.5, não posso ter 1.5 neurônios, então eu tenho 2 neurônios. Aqui, por exemplo, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 neurônios de entrada, 7 mais 1, 8, divide por 2, 4. Certo? Então, eu vou ter 4 neurônios aqui na camada oculta. Aqui com 8, né? 1, 2, 3, 6, 8. Eu teria que ter 5 neurônios na camada oculta. Aqui, olha, eu já fiz um deep learning, né? Eu já coloquei outra camada oculta, eu repetindo sempre o número de... Normalmente as camadas ocultas têm a mesma quantidade de neurônios, tá, gente? Normalmente. Isso não é regra. Os redes neurais que eu trabalho não é, porque eu passo de convolucional para recorrente, então tem que fazer umas adaptações, então tem que diminuir o número de neurônios aqui dentro da camada oculta. Mas normalmente a gente faz assim, né? O número de neurônios de uma camada oculta é igual ao número de neurônios da outra camada oculta. Certo? Então, problemas linearmente separáveis não necessitam de camadas ocultas. Então, lembre lá que para resolver o OR e o AND, ou NOT OR ou NOT AND, são problemas linearmente separáveis, eu não preciso de camadas ocultas para resolver. Já os problemas não linearmente separáveis, eu preciso de camadas ocultas para resolver. Então, praticamente qualquer rede neural vai ter camada oculta, porque a maioria dos problemas que a gente vai tratar não são linearmente separáveis. Cross-validation, ok, entre as camadas. Em geral, 2 camadas funcionam bem para poucos dados. Ok. Lembram do nosso histórico de crédito? Avaliação de crédito? Então, se eu fosse querer que uma rede neural calculasse, ou seja, fizesse a predição do risco de crédito, como é que eu teria que fazer?
Então, eu vou explicar passo a passo. Tem que fazer um label encoder, porque redes neurais, como vocês viram, as entradas são sempre números. Tem que fazer um label encoder, certo? Nas entradas, então as entradas têm um label encoder. Notem que nós temos 3 classes de saída, então nós temos 3 saídas possíveis: alto, moderado e baixo. Então, nossa rede neural aqui vai ter 3 saídas: alto, moderado ou baixo.